Olá, boa tarde a todos. Hoje falarei sobre João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa é um dos maiores escritores brasileiros. Ele escreveu vários livros, mas um dos livros mais importantes dele é o romance chamado Grande Sertão Veredas. Para um começo de explicação do título, Veredas significa caminho, ou seja, ele mostra todos os caminhos do sertão, utilizando-se de descrições físicas, falando dos rios, falando da vegetação do lugar, falando dos animais que percorrem ali. Ou seja, nesse livro você começa encontrando muita diversidade biológica, pois vai falar de muitos seres vivos nesse livro. Claro que você vai citar os nomes. A parte importante mesmo é o enredo. O enredo, temos os personagens principais, Riobaldo e Diadorim. Riobaldo e Diadorim são os principais, mas temos os personagens mais secundários que também se configuram como sendo figuras importantes no livro. Por exemplo, Joca Ramiro. Joca Ramiro era o chefe dos chefes jagunços. Ou seja, o bando de Joca Ramiro era dividido em quatro ramos, mas todos esses ramos tinham um chefe, mas todos esses chefes obedeciam a Joca Ramiro. Joca Ramiro é a personificação de todas as virtudes do livro, enquanto Hermógenes, um dos chefes que era chefiado por Joca Ramiro, é a personificação do mal. Hermógenes é descrito como uma pessoa ruim, uma pessoa cruel, e ao lado dele, Ricardão, também chefe de um ramo do grupo de Joca Ramiro, ele era um fazendeiro rico que só estava interessado em dinheiro. Por isso que ele estava na guerra dos jagunços. Os jagunços são descritos como heróis no livro, principalmente na cena em que o padrinho de Riobaldo, que é o protagonista principal, o padrinho de Riobaldo, ele mostra o fascínio que ele tem pelos jagunços. Riobaldo também sente esse fascínio, porque principalmente Joca Ramiro, todo mundo admirava Joca Ramiro. Na cena em que Joca Ramiro chega junto com o grupo de jagunços, porque ele quase nunca estava presente com todo o bando, porque eram mais de 500 homens, para ostentação, os jovens beijam as mãos de Joca Ramiro. Isso era uma indicação de muita maestria, muito valor de Joca Ramiro. Joca Ramiro é uma pessoa muito importante, muito valorizada no livro. Por isso que... Não, vamos começar pela Guerra dos Jagunços. Tivemos duas guerras. Zé Bebelo, ele veio de Goiás. Goiás, ele veio da parte lá do sertão, então ele já estava acostumado a ver os jagunços, mas ele queria abolir, acabar com toda a jagunçada. Então ele veio para o sertão de Minas Gerais, que estava reunido o bando de Joca Ramiro, a maior parte, e ele queria acabar com esse bando, e ele contratou vários homens para fazer parte do bando dele para acabar com o bando de Joca Ramiro. E essa foi a primeira guerra entre os jagunços. Nessa parte, todos os jagunços são tidos como heróis. No caso, o Zé Bebelo é pego como refém e pede um julgamento. O julgamento é feito nos termos do sertão, com cada um podendo dar seu veredicto, sua acusação e a defesa. E aí o Zé Bebelo é solto e é mandado de volta para Goiás. Ele não pode voltar até a segunda ordem. Aí o que aconteceu? Hermógenes e Ricardão eram chefiados pelo Joca Ramiro, foram traídos. Não, o Hermógenes e o Ricardão traíram Joca Ramiro, mataram Joca Ramiro. E aí, o bando todo de Joca Ramiro se reuniu sob o comando de Medeiro Vaz e foram lá atacar o bando do Hermógenes e do Ricardão. No caso, eles são referidos no livro principalmente como os dois Judas. E esses dois Judas continuam se safando do grupo de Joca Ramiro. No grupo de Joca Ramiro, quem acabou restando? Acabaram restando todos os jagunços, menos mais alguns que já morreram junto com Joca Ramiro. Aí, os personagens principais. Riobaldo. Riobaldo era um menino que só morava com a mãe. O padrinho dele, Celurico Mendes, na verdade era o pai dele. E aí,
Riobaldo, ele foi mandado para o Curralinho, que era a escola da época. Aprendeu a ler, a escrever, o básico. E aí ele soube de um fazendeiro que estava contratando, pagava muito bem, aulas particulares para aprender um pouco de português. Aí ele foi dar aula para esse fazendeiro. Esse fazendeiro era o Zé Bebelo. Aí ele acabou entrando no bando do Zé Bebelo, depois que ensinou a ele, mas depois de uma primeira batalha, depois de uns poucos tiros, ele já acabou desistindo e fugiu. Quando ele fugiu, ele se encontrou com o Diadorim. Como ele conheceu o Diadorim? Quando eles eram crianças, Diadorim e Riobaldo atravessaram o Rio São Francisco, que tem bastante correnteza, de bote. E Riobaldo estava muito preocupado, porque ele não sabia nadar. Mas aí, Diadorim, no caso de Diadorim, que naquela época ele não sabia o nome do menino. Mas o nome do menino, como ele viria a saber depois, que ele virou jagunço, no mesmo bando que esse menino, era Reinaldo. Aí ele e Reinaldo vieram a se encontrar depois. E Reinaldo e Riobaldo passaram a ser amigos, mas mais do que amigos, tinham um sentimento a mais, um afeto a mais. Tanto que Reinaldo sentia ciúme de Riobaldo, quando esse se envolveu com umas mulheres, uma prostituta Nhorinhá, eu acho que é assim que fala. Aí tinha essa questão do ciúme. Pela confiança da relação dos dois, Reinaldo contou que seu verdadeiro nome era Diadorim. Aí isso só aproximou a relação deles. Detalhe, do bando de quase 500 homens, o único que sabia o nome que não Reinaldo, não se chamava Reinaldo, era o Riobaldo. Você tem uma ideia. Aí, na guerra contra contra o Hermógenes e o Ricardão, quem matou o Joca Ramiro foi o Hermógenes. O Hermógenes, no caso, é a personificação do mal, ante a personificação do bem, que era o Joca Ramiro. Ou seja, representa também um pouco aí a luta do bem e o mal. Depois dessa representação dessa luta, o que aconteceu? Aí o Riobaldo e Diadorim ficaram no bando de Joca Ramiro, prontos para vingar a morte do Joca Ramiro e mais de alguns amigos deles. E aí o Riobaldo, eles foram perdendo algumas batalhas, eles não conseguiam achar o bando, porque o sertão é muito grande, porque esse livro cobre 3 estados, Bahia, Goiás e Minas Gerais, que o Riobaldo fez um tal pacto fáustico. Que essa é a dúvida que fica. Se ele fez ou se não fez. Tem as evidências de que fez e as evidências de que não fez. Aí, ele faz um pacto fáustico de vender a alma dele pro diabo se, por acaso, eles achassem o Hermógenes e pudessem matá-lo. O bando do Ricardão ele achou e ele matou o Ricardão. Mas faltava o bando do Hermógenes. E aí, quando eles se encontraram num lugar chamado Paredão, Diadorim lutou com Hermógenes. E os dois morreram. Por que Diadorim lutou com Hermógenes? Porque Diadorim, na verdade, era uma mulher, como foi descoberto depois, que morreu. Maria Deodorina da Fé Bittencourt. Maria Deodorina da Fé Bittencourt. Mais ou menos isso aí. Faltou um sobrenome. Aí, ela era uma mulher e ela era filha de Joca Ramiro, que era fazendeiro jagunço. Essa é a história resumida mais ou menos, de Grande Sertão Veredas. Porque é um romance bem extenso, assim, que na edição da Nova Fronteira, eu vi que tem 568 páginas. Mas em outras edições pode ter mais, é claro. Na versão PDF tinha 800 páginas. Aí, o linguajar desse livro é muito interessante também, porque ele vai misturar a linguagem falada com as palavras mais complexas da língua. Até porque João Guimarães Rosa falava fluentemente alemão, francês, inglês, português, italiano, um pouco de russo ele falava, mas ele entendia grego com um dicionário, português arcaico também. Por isso que é um linguajar tão difícil. Além do fato de que, para valorizar a língua, ele cria mais neologismos, ele cria mais palavras
o que torna a leitura bem complicada, assim, de primeira, se você for ver. Então, esse é um pouquinho do Grande Sertão Veredas.